prazer, então, irmãos, estar aqui com todos, a fim de usufruirmos um banquete espiritual. Hoje teremos um discurso com um tema bastante sugestivo, bastante vital para nós. Você encontrou uma pedra de grande valor? Uma pergunta interessante. Você encontrou uma pedra de grande valor? E quem fará esse discurso para nós? Nosso irmão Renan Lenoir. Durante toda a história da humanidade, o mundo é cheio de problemas. Problemas como saúde, fome, injustiça, desigualdade, sofrimento e desastres naturais. E embora muitas pessoas se esforcem até mesmo em resolver esses problemas e até mesmo organizações tentem resolver esses problemas nunca acabam. Porque até mesmo, infelizmente, esses problemas até pioram. Mas se é assim desde sempre, qual é a solução para os problemas da humanidade? Bom, Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele disse que a solução, a verdadeira solução para os problemas da humanidade é o reino de Deus. E para mostrar o valor sobre a verdade do reino de Deus, Jesus ele contou duas ilustrações para destacar a importância do valor real do reino de Deus. Vejamos essas ilustrações aqui em Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46. Convido a todos a acompanharem comigo o texto de Mateus, capítulo 13, primeiramente o versículo 44, e depois a gente vai ler o versículo 45 e o 46. Diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu novamente. E na sua alegria, ele foi, vendeu todas as coisas que tinha e comprou aquele campo. Nessa primeira ilustração, podemos ver que esse homem, na imagem que nós vemos, ele não estava procurando um tesouro, ele não estava numa caça ao tesouro, mas ele estava trabalhando e achou ali esse tesouro. Até com a ferramenta na mão ainda, a gente pode ver a surpresa e a alegria desse homem ao ter encontrado esse tesouro. Mas é interessante a gente notar que esse homem, ele estava disposto a vender tudo o que tinha para conseguir ter a posse daquele tesouro. Agora vejamos os versículos 45 e o 46. Diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um comerciante viajante que buscava pérolas de boa qualidade. Ao achar uma pérola de grande valor, vendeu prontamente todas as coisas que tinha e a comprou. Bem, agora nessa outra ilustração, nós podemos ver a alegria desse homem nessa imagem, por ter encontrado uma pérola de grande valor. Esse comerciante viajante dessa segunda ilustração, ele representa pessoas que fazem de tudo para suprir as suas necessidades espirituais. Então, ele representa aquelas pessoas que estão à procura da verdade sobre a Bíblia. E a pérola de grande valor, que nós vimos ali na mão dele, representa a verdade do reino de Deus. Assim também como aquele tesouro também representava a verdade sobre o reino de Deus. Para você ter ideia da busca que esses homens faziam, os comerciantes viajantes, para achar uma pérola de boa qualidade, eles tinham que sair de Israel e ir até o Mar Vermelho, ou então o Golfo Pérsico, ou mais longe ainda, até mesmo ao Oceano Índico. Eu até tentei colocar no GPS para saber a distância real desses pontos, mas o GPS disse que não foi possível calcular uma rota. Então, só para a gente imaginar a dificuldade desses homens em buscar e encontrar pérolas de boa qualidade. Isso ilustra os grandes sacrifícios que um comerciante viajante fazia para encontrar essa pérola. Mas o importante dessas duas ilustrações que nós vimos é que esses dois homens fizeram sacrifícios
para conseguir algo que eles encontraram e que viram que tinha um valor muito grande. E nesse discurso nós vamos considerar como essas duas ilustrações de Jesus nos fazem reagir às verdades do reino de Deus. É interessante notar que os dois homens, quando eles encontraram ou o tesouro ou uma pérola, eles facilmente conseguiram identificar que aquilo era algo muito valioso. Então eles conheciam aquilo, sabiam o valor que tinha. Então é necessário nós também sabermos o valor do reino de Deus. Saber o que é o reino de Deus é algo tão importante que Jesus, quando esteve aqui na terra, a principal atividade dele foi fazer com que todas as pessoas ao redor dele soubessem o que era o reino de Deus. Bom, mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é algo que, ali que nós vimos, é uma forma de governo. Então é um governo lá no céu. E essa forma de governo foi criada por Jeová. E Jeová, como ele criou, ele escolheu um governante para esse reino. E o governante que Jeová escolheu para esse reino, esse rei, é Jesus Cristo. Então Jesus, ele será o rei desse reino. A Bíblia ela mostra que esse reino, ele vai substituir os governos que nós conhecemos aqui na terra. Vejamos isso na Bíblia, aqui em Daniel, capítulo 2, o versículo 44. Daniel, capítulo 2, o versículo 44, diz assim: Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Bom, nós vemos aqui que esse reino de Deus, ele vai ser diferente, porque ele vai ser definitivo. Ele vai ficar definitivo porque depois dele não vai ter outra forma de governo. Mas diz aí no versículo que jamais será destruído e que somente ele permanecerá para sempre. Mas será que nós precisamos ter medo dessa forma de governo que virá governar sobre nós aqui na terra? Será que vamos ter medo desse reino governar sobre nós e nunca mais trocar essa forma de governo? Não, nós não precisamos ter medo, porque esse reino só nos trará benefícios. Ele vai trazer coisas boas para toda a humanidade. E é por isso que a verdade desse reino, as boas notícias do reino de Deus são tão importantes para nós, como um tesouro escondido, ou então como uma pérola de grande valor. Esse reino, ele será realmente a verdadeira solução para todos os problemas da humanidade, porque Jeová vai usar esse reino, essa forma de governo, para realizar a sua vontade e fazer o bem que ele deseja a todas as pessoas. E o rei desse reino, Jesus Cristo, ele já demonstrou por meio de milagres que ele fez quando estava aqui na terra, o poder desse reino. Vamos ver esses milagres aí em Mateus, capítulo 4, versículos 37 ao 39. Convido a todos a acompanharem o texto de Mateus, capítulo 4, versículos 37. Marcos, capítulo 4, versículos 37 ao 39, diz assim: Levantou-se então uma violenta tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Assim, eles o acordaram e lhe disseram: Instrutor, o senhor não se importa que estejamos prestes a morrer? Com isso, ele se levantou, censurou o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-se. E o vento parou e houve uma grande calmaria.
Quando Jesus acalmou uma tempestade, como nós vimos aqui no versículo, ou como nós vemos aí nessa imagem, uma tempestade violenta, Jesus ele mostrou o poder que ele tem em controlar as forças naturais da terra e resolver os problemas ambientais, como enchentes, tsunamis, furacões, terremotos. Todas as coisas que são grandes problemas para nós hoje não vão mais existir quando nós estivermos sob o efeito do governo de Deus. Vejamos outra demonstração do poder desse reino, agora aqui em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículos 19 ao 21, diz assim: E mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, proferiu uma bênção. E depois de partir os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos os deram às multidões. Assim todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Um pouco antes aí desses versículos que nós lemos, nós vamos ver que Jesus ele estava ensinando as pessoas ali e curando elas. E ele não quis dispensar essas pessoas sem ter dado algo para comer para elas. Então, só nisso podemos observar o interesse no bem-estar físico de Jesus sobre aquelas pessoas. E aí, logo depois disso, ele fez esse milagre que nós vemos nessa imagem. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Isso garante que, quando estivermos sob o efeito do reino de Deus, não teremos mais fome, teremos fartura de alimento. Vejamos outra demonstração do poder desse reino, agora aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35 diz assim: E Jesus começou uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades. Nessa imagem nós vemos Jesus curando todo tipo de doenças, como a lepra, um problema bem grave de saúde que tinha, que era uma cura muito difícil. Jesus, quando estiver governando sobre nós aqui na terra, vai nos garantir boa saúde física, não deixando que tenhamos nenhum tipo de doença. Agora, Lucas, capítulo 7, versículos 12 ao 15. Lucas, capítulo 7, versículos 12 ao 15, diz assim: No momento em que se aproximava do portão da cidade, um morto estava sendo carregado para fora, o filho único de sua mãe. Além disso, ela era viúva. Uma multidão considerável da cidade também a acompanhava. Quando o Senhor a viu, teve pena dela e lhe disse: Pare de chorar. Depois se aproximou e tocou no esquife. E os carregadores ficaram parados. Então ele disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. E o morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Agora imagine a alegria dessa mãe, como nós vemos nessa imagem. A alegria que ela sentiu ao ver o seu filho vivo novamente. Toda a dor, toda a tristeza e angústia que ela estava se sentindo, nesse momento aí que nós vemos, foram transformados em alegria. E é isso que o reino de Deus vai fazer também por você. Quando Jeová ressuscitar aquela pessoa que você ama tanto, aquela pessoa que você tem tanta saudade, Jesus vai trazer de volta à vida. E Jesus vai acabar com a morte de uma vez por todas. Esse é o plano do reino de Deus. Acabar com a morte e com todas as suas consequências, que são muito tristes.
Jesus, ele até mesmo nos ensinou como todos nós podemos ter vida eterna. Lá em João capítulo 3, versículo 16, ele disse que todo aquele que exercer fé nele terá vida eterna. Mas será que é só isso? Simplesmente acreditar em Jesus? Vamos pensar novamente naquelas ilustrações que ele contou. Aqueles homens, só saber daquele tesouro, ou só ter visto, só saber daquela pérola, fazia eles terem posse daquele bem? Não, foi necessário sacrifício. Eles tiveram que fazer esforço para ter a posse daquilo. Então, da mesma maneira, como que você pode comprar a verdade do reino de Deus? Vejamos a resposta em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: Persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Então nós vamos comprar a verdade do reino de Deus, dar real valor ao reino de Deus, por colocar o reino em primeiro lugar na nossa vida. E nós vamos colocar o reino em primeiro lugar na nossa vida por reservar tempo necessário para aprender sobre Deus e seu reino. Reservar tempo necessário para o nosso estudo da Bíblia. Reservar tempo necessário para estarmos presentes aqui nas nossas reuniões. E reservar tempo necessário para termos nossa participação no ministério, divulgando a verdade sobre esse reino. Se nós colocarmos o reino em primeiro lugar na nossa vida, nós não vamos permitir que o trabalho ou nossos estudos atrapalhem a nossa rotina de adoração a Jeová. E depois de nós reservarmos tempo para isso, é importante nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos no estudo da Bíblia e nas reuniões. Então nós vamos ter que ajustar a nossa vida com o que nós aprendemos da Bíblia. Porque senão, se nós não ajustarmos a nossa vida, pode ser que algo nos impeça de comprar a verdade do reino. Vamos ver que coisas poderiam nos impedir de comprar a verdade do reino? Vejamos aí em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao 21, diz assim: As obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas, do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos aqui o que poderia nos impedir de comprar a verdade do reino. São as obras da carne. Coisas como essas que nós vimos aqui. Porque quem pratica tais coisas, diz aí no fim do versículo, quem pratica tais coisas não vão herdar o reino de Deus, não vão ter a posse do reino. Por isso, apoie o reino de Deus. Por mais que você tenha dificuldade em fazer isso, vale muito a pena. É muito importante nós colocarmos em prática tudo o que nós aprendemos aqui para termos a posse do reino de Deus, para que consigamos comprar essa verdade. Até mesmo algumas pessoas deixam de comprar a verdade do reino de Deus, talvez por causa de amigos ou parentes. Mas eu fico imaginando, por exemplo, aqueles dois homens das ilustrações que nós vimos. Já pensou se eles fossem pessoas reais e não uma ilustração? O problema que eles teriam, a família deles saberem que eles queriam vender tudo para comprar um único objeto,
Talvez eles teriam que vender sua casa, seu campo, seus animais, seu meio de transporte, por causa de um único objeto. Com certeza, aqueles homens teriam problema em casa, não teriam? Mas será que isso mudaria o valor inestimável daquele objeto que eles teriam encontrado? Não, de forma alguma. E como diz lá na ilustração, eles fizeram isso. E valeu a pena. Bem, então, com certeza, nós temos que fazer o mesmo esforço que eles. Não importa do que você tenha que abrir mão, as bênçãos do reino são muito mais valiosas. Quem compra a verdade do reino faz uma compra com uma garantia. E essa garantia ela é vitalícia. E essa compra, com essa garantia, cobre todos esses problemas. Vejamos aí a garantia em Lucas, capítulo 18, versículos 29 e 30. Vejamos aí esse contrato de compra. Em Lucas, capítulo 18, versículos 29 e 30. Diz assim: Ele lhes disse: eu lhes garanto, olha só a garantia que ele dá. Não há ninguém que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba muitas vezes mais neste tempo, e no futuro sistema de coisas, a vida eterna. Então, viram a garantia que Jesus dá? Muitas bênçãos agora, bênçãos que cobrem esses problemas. E ainda mais no futuro, bênçãos muito maiores, como a vida eterna. E agora, com uma garantia dessas, você vai comprar a pérola de grande valor? Os homens da ilustração de Jesus não pensaram duas vezes. Eles fizeram tudo o que podiam para comprar aquele objeto, aquele tesouro ou aquela pérola. E eles fizeram isso com alegria. Ficaram felizes quando conseguiram comprar aquelas coisas de muito valor. Não ficaram tristes pensando nas coisas que eles tinham vendido para comprar aquilo. Então, assim como os dois homens da ilustração, se concentre no valor que a verdade tem e não no custo que ela vai ter para você. Pergunte-se: será que tenho a mesma atitude desses homens? Valorizo a verdade assim como eles? Estou disposto a fazer sacrifícios pela verdade ou permito que outras coisas, como as preocupações da vida diária, me distraiam? Nos tempos bíblicos, muitos fizeram ajustes, fizeram sacrifícios quando encontraram a verdade. Por exemplo, Zaqueu, que era cobrador de impostos, ele teve que fazer sacrifícios quando ele encontrou a verdade do reino de Deus. Ele deixou de ser desonesto e depois ele fez caridade aos pobres. Vamos dizer que ele saiu no prejuízo quando ele aceitou a verdade, mas ele saiu no prejuízo material, não espiritual. Ou então Paulo, ele também fez uma grande mudança. Ele deixou para trás uma carreira promissora que ele tinha no sistema daquela época. Ele também abandonou a religião que ele tinha sido criado desde criança e que ele fazia também muito progresso. Mas será que Paulo, quando ele achou a verdade, ele ficava lamentando tudo aquilo que ele tinha deixado para trás? Vejamos as palavras dele aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, o versículo 8, diz assim: mais do que isso, considero realmente todas as coisas como perda, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, aceitei a perda de todas as coisas e as considero simplesmente como lixo, para poder ganhar a Cristo. Então, tudo aquilo que Paulo tinha antes de comprar a verdade,
agora que ele tinha comprado a verdade, todas aquelas coisas que ele tinha antes, ele considerava agora como lixo. E hoje, muitos também têm muita alegria em comprar a verdade do reino e colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Vejamos um vídeo que vai mostrar 2 relatos mais atuais. Muitas pessoas passam vários anos procurando pela verdade. Veja o que aconteceu com Mary Kennedy. Ela veio da Escócia para os Estados Unidos no começo dos anos 1900, quando tinha 18 anos. Ela trabalhava como empregada e o sonho dela era ser missionária. Ela via muitos problemas nas religiões. Mesmo assim, já que ela gostava de ajudar as pessoas, ela começou um curso de enfermagem e em 1910 ela terminou o curso e se formou numa escola de enfermagem da cidade de Boston. Ela continuou procurando a verdade, mas ela ficou decepcionada com os ensinos falsos e a hipocrisia que ela via em muitas igrejas. Ela continuou lendo a Bíblia, mas ela não queria fazer parte de nenhuma religião. Enquanto estava trabalhando num hospital na Califórnia, ela finalmente achou o que estava procurando. Ela conheceu uma enfermeira e estudante da Bíblia chamada Nellie Hanford. Um dia, Nellie falou para ela o que a Bíblia diz sobre a morte. Mary disse que tudo começou a fazer sentido e a se encaixar, como cabos sendo conectados numa central telefônica. Ela viu que tinha encontrado a verdade. Ela abandonou a profissão de enfermeira e começou uma nova vida dedicada a ensinar a Bíblia às pessoas. Alguns, como Mary, estão procurando a verdade. Já outros não procuram, mas acabam encontrando a verdade. A minha vida era o vôlei. Eu era jogador profissional. Para mim, a coisa mais importante era treinar todo dia, viajar sempre e jogar as partidas. Eu não estava procurando a verdade, mas a minha namorada começou a estudar a Bíblia. Eu pensei, eu quero aprender mais sobre isso. Eu descobri que a verdade é como um quebra-cabeça, que todas as peças encaixam perfeitamente. Daniel, capítulo 2, chamou minha atenção, e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu tinha que decidir entre uma vida temporária nesse mundo ou vida eterna debaixo do reino de Deus. Eu precisava decidir o que seria mais importante na minha vida. Eu só pensava em mim mesmo. Assim que eu decidi parar, eu recebi uma oferta para jogar com o melhor time do país por 1 ano e ganhar muito dinheiro. Essa era a chance de eu conseguir o que eu sempre quis, ganhar bem e ficar famoso. Mesmo assim, eu não aceitei a oferta. Antes de conhecer a verdade, eu achava que sabia como ter uma vida boa, mas Jeová me ensinou a melhor forma de viver a vida. É muito bom usar o meu tempo para ajudar outras pessoas. Isso dá alegria de verdade. Eu e minha esposa gastamos um bom tempo pregando. Essa é a melhor vida de todas. Jeová atraiu Mary e Bjorn para a verdade. Os dois estavam dispostos a pagar qualquer preço pela verdade que encontraram. Nós vemos aí nesse vídeo que a irmã Mary Kennedy, ela era aquela pessoa que estava procurando a verdade do reino de Deus. E quando ela encontrou, ela abandonou a carreira profissional que ela tinha na enfermagem e que ela tinha se dedicado muito, para depois ela divulgar as verdades do reino de Deus por período integral. Também temos aí vimos o exemplo de Bjorn. Ele já era aquela pessoa que não estava procurando a verdade. Porém, quando ele encontrou, ele achou a verdade, ele viu o real valor que ela tinha. E a partir daí, ele mudou de vida. Mostra que ele abandonou a oportunidade que ele tinha de jogar no melhor time do país. E olha que esse era o sonho da vida dele. Mas aí, ele aprendeu com a organização de Jeová
com as verdades que ele aprendeu, que a melhor vida que existe é colocar o reino em primeiro lugar, e não sucesso, fama e dinheiro. E com amor, Jesus convida também você a aceitar o convite de ser seu seguidor. E é possível você aceitar esse convite agora, enquanto ainda é tempo. Nas duas ilustrações que vimos, os homens eles não demoraram em fazer aquela compra, porque pode ser que depois aquela pérola ou aquele campo não estivesse mais disponível. Então siga o exemplo dessas duas ilustrações. Compre agora a verdade do reino. Você pode ter certeza que se você comprar a pérola de grande valor, ou seja, a verdade do reino, você nunca vai se arrepender e terá bênçãos agora e para todo sempre. Somos gratos ao nosso Deus Jeová por ter nos provido este rico banquete espiritual através dessa conferência pública. Queremos agradecer também nosso irmão Renan por ter preparado esse discurso para todos nós. Teremos agora o estudo da Bíblia com a ajuda da revista Sentinela. E quem irá conduzir esta parte para nós é o nosso irmão Brás Lopes. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. Muito bom estarmos juntos para mais essa consideração. E como de costume, nós iremos iniciar esse estudo entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para todos juntos cantarmos o cântico de número 7. Jeová, nossa força e poder. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar o estudo 25. Nunca se esqueça que Jeová é o Deus vivente. Nunca se esqueça. O texto temático é o Salmo 18:46. Jeová vive. Qual o objetivo desse estudo, ou como esse estudo vai nos ajudar? O objetivo dele é nos ajudar a sempre lembrar que o Deus a quem servimos é o Deus vivente. Então nós vamos considerar nesse estudo demonstrações do poder de Jeová, como ele cuidou dos teus servos no passado e como isso fortalece a nossa certeza de que ele cuidará de nós no presente e também no futuro. Algumas perguntas que nós iremos considerar nesse estudo é como lembrar que Jeová é o Deus vivente, nos fortalece, nos dá a certeza de que ele vai nos recompensar e nos ajuda a continuar leal a ele. Esses são alguns dos pontos que nós iremos considerar no decorrer desse estudo. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para participar. Lembrando que os nossos comentários é uma demonstração também do nosso amor por Jeová, né? Uma demonstração que nós realmente queremos dar o nosso melhor a ele. E até o estudo de hoje vai considerar sobre isso, né? Sobre a importância dos nossos comentários, como eles fortalecem a nossa fé, a fé dos nossos irmãos. Muitas vezes é por meio de um comentário nosso que um irmão recebe a resposta às suas orações. Então queremos participar, né, com nossos comentários. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Luiz Eduardo. Vamos ouvir então, inicialmente, a leitura do parágrafo 1. Tempos críticos, difíceis de suportar. É assim que a Bíblia descreve os dias em que estamos vivendo. Além dos problemas que todos enfrentam nesse sistema de coisas, os servos de Jeová ainda têm que lidar com perseguição. Mas o que nos ajuda a continuar adorando a Jeová, apesar de tantos problemas? Um dos motivos principais é que nós sabemos que Jeová é o Deus vivente. O que ajuda os servos de Jeová a continuar adorando a Ele, apesar de tantos problemas? Irmã Aparecida? Então, um dos motivos principal
é que sabemos que Jeová é um Deus vivente. Obrigado, irmã Aparecida. Ainda irmã Rose? Jeremias 10:10 confirma que Jeová é o Deus verdadeiro, o Deus vivente. E também o texto de 2 Timóteo 1:12, Paulo ele disse que conhecia bem aquele em que ele cria. Então, confiarmos que Jeová é capaz de tudo e nos dar força quando lidamos com esse sistema perverso, vai nos ajudar a perseverar. Isso mesmo. Queremos continuar confiando nesse Deus amoroso, né, irmão Caio? A última notícia do 19 de agosto de 2024, do jw.org, falou sobre o furacão Debby, que causou destruição, desalojou muitos irmãos, e isso reflete os tempos críticos mencionados em 2 Timóteo 3:1. Muito bem, exatamente. Obrigado, irmão Caio. Os tempos difíceis que nós vivemos, né? Irmã Joelma? E quando Paulo falou disso em 2 Timóteo 1:12, ele poderia falar isso com toda razão, porque quando ele disse que confiava em Jeová, ele estava preso. Ele seria a última prisão dele e ele, com certeza, a partir dali já ia morrer. Então, ele falou aquilo pleno da confiança que ele tinha em Jeová. E sabendo do valor da obediência, de continuar firme a Jeová, que ele, como Deus vivo, não haveria nenhum outro investimento que poderia ser feito por Paulo que tivesse um retorno tão confiável como Jeová. E assim também, por confiarmos que Jeová é um Deus vivo, isso vai se repetir no nosso caso. Isso mesmo. Podemos entregar qualquer coisa a Jeová que Ele vai cuidar. Podemos ter essa certeza. Muito bem, obrigado. Vamos ao parágrafo 2. Jeová é uma pessoa real. Ele nos apoia quando passamos por problemas e sempre encontra maneiras de nos fortalecer. Quando lembramos que Jeová é o Deus vivente e que Ele se preocupa muito com a gente, temos mais força para enfrentar qualquer problema que apareça. Vamos ver como isso fez a diferença para o rei Davi e para outros servos de Jeová. Em que sentido Jeová é o Deus vivente e como isso nos fortalece? Não, Paulo? Jeová é o Deus vivente, pois a sua presença é notável em tudo, principalmente na criação. Além disso, nós vemos as suas ações, vemos que ele age em nosso favor e nos protege. Por isso, Jeová é o Deus vivente. Obrigado, meu Paulo. Irmã Jane? Jeová, ele é uma pessoa real. Então, quando nós passamos por dificuldades, nós podemos contar com o apoio dele, pois ele se preocupa muito com a gente e sempre vai nos fortalecer para continuarmos perseverando. Isso mesmo, obrigado. Até são muito fortalecedoras as palavras ali do Salmo 23:4, né? Irmã Kaline? Então, esse salmo nos lembra que quando enfrentamos situações assustadoras, né, descrita no texto como um lugar de densas trevas, como escuridão e risco de morte, não nos sentimos sozinhos, porque sabemos que Jeová está conosco, né? Nós, como servos de Jeová, nos sentimos como se Jeová estivesse do nosso lado, nos ajudando. Isso mesmo. Certamente os irmãos já sentiram isso, né? Ao passar por dificuldades que talvez parecia como uma escuridão, né? Uma treva, uma densa treva. Você sentiu a mão de Jeová ali te acalmando, te fortalecendo e te orientando muitas vezes, né? Jeová faz isso por seus servos. Vamos ao parágrafo 3. Davi conhecia bem a Jeová e confiava nele. Quando foi perseguido por inimigos, incluindo o rei Saul, Davi orou pedindo ajuda. E depois que Jeová respondeu à oração de Davi e o salvou, Davi disse: Jeová vive,
Com essa expressão, Davi não estava apenas reconhecendo que Deus existe. Uma obra de referência diz que Davi estava expressando a confiança de que Jeová é o único Deus verdadeiro e que ele sempre ajuda os seus servos. Por experiência própria, Davi sabia que Jeová estaria sempre atento ao que acontecia com ele e o apoiaria. Foi isso que ajudou Davi a continuar servindo e louvando a Jeová. O que Davi quis dizer quando falou Jeová vive? Irmã Kelly? Então, Davi ele não estava apenas reconhecendo, né, que Jeová existe, mas ele estava expressando a sua confiança de que Jeová é o único Deus verdadeiro e que somente Jeová é que ajuda seus servos. E ele sabia, né, que Jeová está atento a ele e que poderia apoiar. Então foi isso, essa certeza, que ajudou Davi a continuar servindo e louvando a Jeová apesar das dificuldades. Isso mesmo. Ainda, irmão Siqueira? Os dias que Davi enfrentou foram dias muito difíceis. Dias críticos mesmo, insuportáveis para um homem. Mas o que ajudou Davi a suportar e a continuar vivo foi a confiança que ele tinha em Jeová. Por isso que ele diz, Deus vive. Ele entendia que Jeová poderia ajudá-lo e Deus realmente ajudou ele. Aliás, uma obra de referência diz que Davi estava expressando a confiança de que Jeová é o único Deus verdadeiro e que ele sempre ajuda seus servos. Então ele teve essa experiência própria. E há muitas experiências também de irmãos no passado e até no presente que têm suportado com a ajuda de Jeová. Então isso nos dá confiança de que Jeová não se esquece de nós não. Ele é o Deus vivente. Exatamente. Ainda o Ricardinho aqui na frente. Os Salmos 18, 29, Davi disse que com o poder de Jeová ele poderia escalar uma muralha. Isso mostra que Davi confiava muito em Jeová e o amava muito, e sempre continuaria louvando a ele. Eu quero muito imitar esse exemplo de fé. Isso mesmo, muito bom. Verdade? Todos nós queremos imitar o rei Davi, né? Todos nós queremos imitar esse servo leal de Jeová. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo e sabendo os dias que estarão à frente nossa, né? Tudo que nós iremos enfrentar ainda, né? Vamos ao parágrafo 4. Ter a certeza que Jeová é o Deus vivente vai nos ajudar a servi-lo com zelo. Assim, vamos ter força para enfrentar qualquer provação e fazer o melhor no serviço a Ele. Sem falar que vamos continuar bem achegados ao nosso Deus. Por que é importante ter certeza que Jeová é o Deus vivente? Irmã Célia? Porque vai nos ajudar a servi-lo com zelo, né? Vai nos dar força para enfrentar qualquer provação e fazer nosso melhor no serviço de pregação, né? No serviço dele, que ele designou nós. E vamos também continuar fortalecendo a nossa amizade com ele. Isso mesmo. Obrigado, irmã Célia. Então queremos aprender bastante do exemplo de Davi, né? Vamos ao parágrafo 5. O Deus vivente vai te dar força. Nós podemos enfrentar qualquer problema, pequeno ou grande, se nos lembrarmos que Jeová é um Deus vivo e está pronto para nos ajudar. A verdade é que, para Jeová, nenhum problema é grande demais. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso e pode nos dar o poder que precisamos. Então, nós podemos enfrentar qualquer dificuldade com confiança. Quando percebemos que Jeová nos ajuda até em coisas pequenas, nossa confiança fica ainda mais forte, sabendo que Ele também vai nos ajudar em situações difíceis. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Carta aos Filipenses 4, 13. Vamos pedir para a jovenzinha Isadora ler para nós? Para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. Obrigado pela leitura.
que pode aumentar nossa confiança quando passamos por problemas? Irmã Mara? Então nós vemos que Jeová é o Deus Todo-Poderoso, mostrando para nós que tudo pode Ele. Mas o mais interessante é que Jeová, além de tudo, está sempre pronto a nos ajudar. E isso por quê? Porque Ele nos dá poder. Ele não resolve os nossos problemas assim automaticamente, mas Jeová nos dá poder, seja os nossos problemas pequenos ou grandes. E aí, com esse poder, com a sabedoria prática, Jeová sempre vai nos ajudar a passarmos por todo e qualquer problema, seja ele pequeno ou grande. Mas, para isso, precisamos nos lembrar que Jeová é um Deus que está vivo. E Ele está disposto sempre a nos ajudar. Isso mesmo. Obrigado, irmã Mara. Irmã Elaine? Quando eu estava preparando esse estudo e li essa frase, né, que para Jeová nenhum problema é grande demais, porque, como foi já citado, Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu me lembrei de um discurso, né, que uma vez meu superintendente fez, em que ele mostrou várias imagens, né? Ele começou mostrando a Terra, citou a dimensão dela, mas aí ele foi comparando com outros planetas do nosso sistema solar, depois com outros astros, né, ainda maiores, e daí assim a Terra foi ficando pequenininha, minúscula, né? Mas aí ele fez a aplicação dizendo que os nossos problemas são assim para Jeová, né? Pequenos, insignificantes, né? Então nada, né, impede, né, Jeová de realmente dar para nós a ajuda que nós precisamos, porque para Ele não importa o tamanho do problema, né? Para Ele realmente é bem pequeno. Então essa comparação realmente me tocou na época, né? E eu não esqueço. É bom saber disso, né? Que para Jeová nada é impossível. Obrigado, irmã Elaine. Irmã Amanda? Por isso é tão importante, né, o parágrafo ter citado que nós temos que perceber que Jeová nos ajuda nas coisas pequenas. Para Jeová é pequeno, mas para a gente, passando pelo problema, às vezes não é tanto. E às vezes a gente está com um problema que para a gente está sendo muito grande, a dor está sendo muito grande, né? Então, por isso que cultivar essas pequenas coisas quando Jeová nos ajuda, quando a gente passar por um problema ainda maior, a gente vai confiar que Ele vai nos ajudar, porque Ele sempre nos ajudou no passado. Isso mesmo. Jeová é um Deus vivo, né? Ele sempre vai estar do nosso lado. Vamos ao parágrafo 6. Veja duas situações que aumentaram a confiança de Davi em Jeová. Quando ele era um jovem pastor, em duas ocasiões diferentes, um urso e um leão levaram uma ovelha do rebanho de seu pai. Nas duas vezes, Davi foi atrás desses animais e salvou as ovelhinhas. Mas Davi não achou que ele fez isso por mérito próprio. Ele sabia que foi Jeová que deu a ele coragem e poder para fazer aquilo. Davi nunca se esqueceu dessas duas situações. Quando pensava no que tinha acontecido, a confiança dele em Jeová ficava ainda mais forte, sabendo que o Deus vivente iria ajudá-lo sempre que ele precisasse. Que situações fizeram Davi confiar ainda mais em Jeová? Laurinha? Quando ele enfrentou o urso e o leão, ele não achou que era porque ele era forte, mas porque foi pela força de Jeová. E isso aumentou a confiança em Jeová. Isso mesmo, Laurinha. Saber isso é muito bom, né? Saber que Davi tinha essa ponto de vista, né? Não era a força dele, né?
Ele não se achava capaz de enfrentar aquelas dificuldades, né? Obrigado, Laurinha. Ainda Giovana? Tanto ele não se esqueceu desses atos grandiosos e realmente grandiosos, né? Jeová fez Davi ser capaz de matar um leão e um urso. E ele era um homem pequeno, jovem ainda. E ele disse para convencer Saul a deixar que ele lutasse contra Golias: Jeová, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Então Davi nunca se esqueceu das vezes que Jeová o ajudou. E por essa certeza, com essa certeza, ele sabia que Jeová o ajudaria novamente quando fosse necessário. Isso mesmo. Obrigado, irmã Joelma. O urso pardo sírio que dava naquela região, ele pesava 140 quilos e é maior que um adulto muito grande. Com um único golpe, ele poderia, da sua pata, matar um ser humano. E Davi, como a Giovana mencionou, era jovem, mas no relato de 1 Samuel 17, no versículo 35, ele fala: quando ele avançou contra mim, eu o agarrei pelo pescoço, feri e o matei. Se nós víssemos um urso e um leão, a gente ia querer fugir, nunca ia querer pegar pelo pescoço. Davi não era uma pessoa diferente da gente. Então ele parou para pensar e disse: isso não é meu, eu não sou corajoso a esse ponto. Então isso veio de alguém. Então, por ele reconhecer que o poder era de Jeová, ele disse: Jeová me ajudou nisso, o que vier pela frente eu consigo também. É isso mesmo. Obrigado, irmã Joelma. Vamos ao parágrafo 7. Um tempo depois, provavelmente quando Davi ainda era bem novo, ele foi até o acampamento onde estava o exército de Israel. Ele viu que os soldados estavam apavorados porque um gigante filisteu chamado Golias tinha desafiado o exército de Israel. Os soldados ficaram com medo porque eles se concentraram no tamanho de Golias e nas ameaças dele. Mas Davi se concentrou em algo diferente, em Jeová. Ele sabia que Golias não estava desafiando o exército de uma nação qualquer, mas sim o exército do Deus vivente. Ele sabia que o mesmo Deus que o ajudou quando ele era pastor faria o mesmo nessa situação. Davi não tinha nenhuma dúvida de que tinha o apoio de Jeová. Por isso, ele conseguiu enfrentar Golias e, como sabemos, Davi venceu. No que Davi se concentrou e como isso o ajudou a enfrentar Golias? Vamos ouvir o Otávio Augusto. Os soldados se concentraram no tamanho de Golias e nas ameaças dele, mas Davi se concentrou em Jeová. Ele sabia que Golias estava não desafiando só a nação de Israel, mas também a Jeová, e isso ajudou ele. Isso mesmo, obrigado, Otávio. Irmão Oswaldo? Que no parágrafo também mostra que quando ele era jovem, pastor, em duas ocasiões diferentes, um urso e um leão levaram uma ovelha do rebanho, né, de seu pai. Então, nas duas vezes, Davi foi atrás desses animais e salvou as ovelhinhas, né? Então, isso mostra que Davi sabia que Deus estava com ele e estava ajudando ele. Então, ele confiou em Jeová para também enfrentar Golias. Isso, muito bem. Na sala B, irmã Vanessa. Tem um vídeo também na adoração matinal que fala para a gente se concentrar nas coisas de cima, né? E até ali menciona quando o Pedrinho ele ia fazer algo, ele se lembrava, né, do exército celestial, né, vendo as coisas que ele estava fazendo, né? Então foi o mesmo modo que Davi fez, né? Ele se concentrou em Jeová e que Jeová era o poderoso, né? E que Jeová ia dar força para ele vencer aquele desafio e assim ele venceu. Isso mesmo. Irmão Isaías? Obrigado, irmã Vanessa. E aí nós vemos a importância, né, de Davi ter se achegado realmente a Jeová e demonstrado confiança nele. Porque aqueles acontecimentos com os dois animais que nós vimos
deram essa confiança a Davi. Então ele podia se lembrar que da mesma forma como Jeová já o ajudou antes, ajudaria nessa ocasião também, e isso aumentou a sua confiança em Jeová. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Caio? Primeiro Samuel 17:26 mostra a indignação de Davi ao observar que o exército de Israel estava com medo de Golias. E ele achava isso um insulto a Jeová. Isso. Exatamente. Obrigado, irmão Caio. Davi, por outro lado, ele não tinha nenhuma dúvida, né, de que tinha o apoio de Jeová. Nós também precisamos ser assim como Davi, né, não ter nenhuma dúvida de que Jeová está do nosso lado diante de situações difíceis, né? Vamos ao parágrafo 8. Nós também podemos enfrentar qualquer problema se lembrarmos que o Deus vivente está sempre pronto para nos ajudar. Quando relembramos o que Jeová já fez, conseguimos fortalecer nossa confiança nele. Então, leia relatos da Bíblia que mostram como Jeová ajudou os seus servos. Além disso, você pode ler experiências de nossos irmãos e irmãs no site jw.org. Essas experiências deixam bem claro como Jeová ajuda os seus servos hoje em dia. Você também pode lembrar o que Jeová já fez por você. Mesmo que não tenha sido algo extraordinário, como lutar contra um urso ou um leão, a verdade é que Jeová sempre esteve presente na sua vida. Foi Ele mesmo que atraiu você para ser amigo dele. E é por causa de Jeová que você consegue manter a lealdade a Ele. Então, que tal orar a Jeová pedindo para lembrar de situações em que Ele respondeu às suas orações? Como Ele fez isso na hora certa, ou como esteve ao seu lado numa situação difícil? Refletir nessas coisas vai fazer você ter a certeza que sempre pode confiar em Jeová. O que fortalece nossa confiança de que Jeová sempre vai nos ajudar em momentos difíceis? E aqui também nós temos uma imagem que pode ajudar em nosso comentário, né? Irmã Simone? Então, o que pode nos ajudar é quando relembramos, né, o que Jeová já fez por nós, e isso faz a nossa fé fortalecer, a nossa confiança ficar mais forte em Jeová. E também as experiências que nós vemos no JW, né? Essas experiências deixam claro que Jeová sempre ajuda os seus servos, tanto hoje como no passado, e isso faz com que nós tenhamos confiança plena em Jeová. Obrigado, irmã Simone. Isso mesmo. Irmão Gustavo? João 6,44 destaca um ponto interessante. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. Então Jeová nos escolheu. Jeová nos escolheu como seus servos. Será que Jeová nos abandonaria? Será que, tendo escolhido a nós, Ele nos deixaria de lado? Com certeza não. Relembrar que Jeová olhou para o coração de cada um de nós, viu algo de bom e assim nos atraiu à sua organização, é uma clara evidência de que Ele não vai nos deixar de lado, Ele sempre vai estar conosco. Isso mesmo. Irmã Marina? E essa imagem mostra realmente isso, né? A confiança que nós podemos demonstrar em Jeová, né? A legenda diz que os desafios que enfrentamos fazem parte de uma questão muito maior. Então, quando nós passamos por problemas e dificuldades, com coragem e lealdade, e nós demonstramos o amor a Jeová, nós mostramos que realmente servimos a Ele por amor, né? E não por interesse. E nessa imagem nós vemos isso. Nós vemos dois irmãos que estão presos e eles estão se encorajando, né? Até atrás tem cartas, né? Cartas, desenhos, talvez de crianças, que mostram um encorajamento também que os irmãos estão dando para esses irmãos que estão passando por uma situação difícil. Mas mesmo passando por uma situação difícil, eles não demonstram tristeza, né? Porque eles têm a ajuda de Jeová. Isso mesmo. Bom, Lucas? E aqui dá uma sugestão, né? Que infelizmente nós vivemos, por termos uma vida tão atarefada, nós esquecemos muito facilmente o que Jeová já nos fez.
Então aqui sugere orarmos para Jeová, para lembrarmos de tantas vezes que Jeová já nos ajudou em momentos difíceis, e assim com certeza nós vamos valorizar mais e vamos ter a Jeová como um Deus vivente que sempre vai estar do nosso lado. Isso mesmo, obrigado, irmão Lucas. Irmã Natália? Eu estava vendo essa imagem, eu achei interessante que esse irmão mais velho que está com uma cartinha na mão, a roupa dele de prisão está até mais gasta, né? Como se fizesse bem mais tempo que ele está ali. Ele tem um monte de cartinha na parede também. E esse outro irmão parece que ele acabou de chegar na prisão, né? A roupa dele está mais novinha. Mas mesmo assim a gente vê que o irmão que está ali há mais tempo na prisão, parece que ele que está encorajando o outro irmão mais novo, né? Ele que está dando encorajamento, fortalecendo o outro irmão, fazendo talvez o outro irmão pensar, né, que aquilo é para o propósito de Jeová, né, para cumprir a palavra de Jeová. Isso, obrigado. Obrigado também pelo seu comentário, irmão Daniel. E esse estudo é muito importante porque nós sabemos aonde nós estamos, o que vai vir as coisas pela frente. Hoje podemos dizer que a situação nossa ainda é fácil. Embora nós tenhamos muitos problemas que realmente são difíceis, assim como Davi enfrentou, a Bíblia fala que na grande tribulação será problemas como nunca houve antes. Então, aplicarmos tudo isso que nós estamos aprendendo aqui vai nos fortalecer para quando nós enfrentarmos os problemas mais difíceis. Isso mesmo, é isso que nós queremos estar bem preparados, né? Talvez a princípio certas situações vão nos abater, mas Jeová vai nos ajudar, vai nos consolar, de uma forma ou de outra ele vai estar do nosso lado cuidando de nós, né? Vamos ao parágrafo 9. Ver a Jeová com uma pessoa real também nos ajuda a encarar as provações da maneira apropriada. Como assim? Quando passamos por problemas, precisamos lembrar da grande questão entre Jeová e Satanás. Satanás diz que vamos abandonar a Jeová quando tivermos dificuldades. Então, a maneira como reagimos aos desafios afeta diretamente Jeová. Quando continuamos leais a Jeová, apesar de problemas, mostramos nosso amor por ele e provamos que Satanás é um mentiroso. E no seu caso, você está enfrentando perseguição do governo, dificuldades econômicas, reação negativa na pregação ou algum outro desafio? Nesse caso, lembre que suas provações são uma oportunidade para deixar Jeová feliz. E não se esqueça, Jeová nunca vai deixar você passar por uma situação que seja além daquilo que você pode aguentar. Ele sempre vai te dar forças para enfrentar qualquer dificuldade. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 27, 11. Provérbios 27, 11. Vamos pedir lá na sala B, irmão José Roberto, ler para nós. Seja sábio, meu filho, e alegre o meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Obrigado, irmão José Roberto. Do que precisamos lembrar quando passamos por problemas? Irmã Natália? Então, a maneira como nós reagimos aos desafios afeta diretamente a Jeová. Por isso, quando nós estamos passando por dificuldades e mesmo assim permanecemos leais, essa é uma boa oportunidade para deixar Jeová feliz. A nossa lealdade vai muito além disso, porque foi essa a questão que Satanás levantou, né? Que o nosso amor por Jeová ele é por interesse. Então, quando nós provamos o contrário, que mesmo com problemas nós o adoramos e continuamos leais, isso dá uma resposta para Satanás. Isso mesmo. Vamos voltar àquela imagem? Agora eu gostaria que o irmão, uma irmã me explicasse por que apesar desses irmãos estarem presos, eles estão felizes. Qual a razão deles estarem felizes mesmo presos?
de acordo com esse parágrafo? Irmão Lopes? Então, apesar deles enfrentar esses desafios, né, eles continuam leais a Jeová, né? Então, eles têm uma luta direta, né? Logicamente, né? Não é diretamente contra Satanás, mas saber que o que estão fazendo, né? Essa lealdade a eles dá uma resposta a Satanás. Então, é a sabedoria, né? Logicamente que eles tiraram da organização, assim por diante, né? Isso mesmo. Mas Joelma? Então, esses parágrafos 8 e 9 mostraram dois motivos, né? Alguns motivos pelo qual eles estão alegres. Primeiro, talvez mencionando a força que eles receberam de meditar em como Jeová protegeu, como Jeová cuidou deles, o apoio dos irmãos que eles estão recebendo. Mas esse parágrafo nos incentiva agora a sair um pouco da nossa preocupação e olhar como isso afeta a Jeová. Que agora a forma como a gente vai se comportar numa provação vai afetar Jeová diretamente. Se a gente falhar, se a gente não confiar na força de Jeová e desanimar, Jeová vai ser afetado. Nós vamos mexer com os sentimentos dele, porque ele pede para a gente, você sabe, alegrar o coração dele. Então, quando a gente continua leal a Jeová, apesar de problemas, nós podemos ter um contentamento bem no nosso íntimo, dizer, eu estou aqui, mas eu estou por Jeová, eu vou fazer Jeová ficar feliz comigo. Então, isso pode ser uma força poderosa nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida para mantermos a nossa lealdade. Isso mesmo. Talvez nesses momentos eles estão pensando, né, que privilégios eles estão tendo de alegrar o coração de Jeová, né, mostrar que eles amam a Jeová e são leais a Ele, mesmo diante daquela situação, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 10. O Deus vivente recompensará você. Jeová sempre recompensa quem é leal a Ele. Ele nos dá paz e contentamento agora e vai nos dar a vida eterna no futuro. Nós confiamos em Jeová de olhos fechados porque sabemos que Ele vai nos recompensar e tem todo o poder para fazer isso. Por isso, continuamos fazendo o nosso melhor para adorá-lo, assim como os servos do passado fizeram. Foi isso que Timóteo fez. O que Deus promete para aqueles que são leais a Ele? Irmão Márcio? Ele nos dá paz e contentamento agora e vai nos dar uma vida eterna no futuro. E se nós continuarmos confiando em Jeová, de olhos fechados, porque saberemos que Ele vai nos recompensar e tem todo o poder para fazer isso. Então temos que fazer isso agora e no futuro. Obrigado, irmão Márcio, isso mesmo. Queremos ter essa fé, né, de acordo com Hebreus 11:6. Fé que Jeová vai nos recompensar e que vai cuidar de nós. Agora nós passamos ao parágrafo 11. Antes de fazer a leitura do texto, quem gostaria de ler para nós 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. 1 Timóteo 4, 10. Vamos pedir para uma Larissa ler para nós? É por isso que nós trabalhamos arduamente e nos esforçamos, porque baseamos a nossa esperança num Deus vivente, que é salvador de todo tipo de pessoas, especialmente de quem é fiel. Obrigado, irmã Larissa. Vamos ouvir agora a leitura do parágrafo 11. Timóteo tinha fé no Deus vivente. Por isso, ele deu o seu melhor para trabalhar para Jeová e para os irmãos. De que maneiras? Ele seguiu o incentivo que Paulo deu e se tornou um bom instrutor, tanto na congregação como no ministério. Timóteo também deu um bom exemplo a todos os irmãos, jovens e idosos. Além disso, ele precisou dar conselhos firmes, mas amorosos, para os que precisavam, e isso nem sempre era fácil. Mesmo que outros não percebessem ou não dessem valor aos esforços de Timóteo, ele tinha certeza que Jeová via tudo o que ele estava fazendo e iria recompensá-lo. Por que Timóteo deu o seu melhor pela congregação? Irmão Elton? O texto falou que ele tinha esperança num Deus vivente, né? Então ele tinha fé em Jeová, né?
Então ele deu o seu melhor para trabalhar na congregação, né? Ele fez isso por, primeiro, seguir o conselho de Paulo e se tornar um bom instrutor, tanto na congregação como no ministério. Ele também foi um exemplo para todos os irmãos, jovens e idosos, e também ele se preocupou a dar bons conselhos, né, aos irmãos, né? Mesmo que de forma firme, era necessário fazer isso, mas ele fazia de forma amorosa, mesmo quando isso não era fácil. Isso mesmo. Obrigado, irmão Elton. Irmão Canada? Com certeza, ele trabalhou em vários sentidos para a congregação. Muitos dos trabalhos que ele fez, pode ser que os outros membros da congregação perceberam e agradeceram. Mas tem outras coisas que ele fez, mas ninguém percebeu isso, ninguém agradeceu. Mas ele sabia, conforme Romanos capítulo 2, versículo 6, 7, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, nenhuma das obras que ele prestou para a congregação, para Jeová não deixou de perceber. Ou seja, tudo que ele fez valeu a pena porque Jeová viu tudo. Isso mesmo. Obrigado, irmão Canada. Vamos ao parágrafo 12. Hoje, os anciãos também podem ter certeza que Jeová vê tudo o que eles fazem e dá muito valor a isso. Além de pastorear, ensinar e pregar, muitos anciãos apoiam projetos de construção e ajuda humanitária. Outros servem num grupo de visitas a pacientes ou numa comissão de ligação com hospitais. Os anciãos que se colocam à disposição para esses trabalhos sabem que a congregação é de Jeová e não de humanos. Por isso, eles fazem o melhor que podem e têm certeza que Jeová vai recompensá-los por tudo que fazem. Por que os anciãos fazem o melhor que podem pela congregação? Irmão Tiago? Os anciãos, eles se colocam à disposição no trabalho porque eles sabem que a congregação não é de humanos, e sim de Jeová. E eles têm essa responsabilidade, que eles estão cuidando das ovelhas de Jeová para Jeová. Terão que responder por isso. Mas sabem também que serão recompensados por isso. Isso, obrigado, irmão. Irmão Lucas. E conforme mostra o parágrafo, e todos nós sabemos isso também, porque nós sabemos que a recompensa é de Jeová. Muitas vezes nós vemos um ancião aqui na reunião, a gente pergunta, o que aconteceu? Hoje mesmo na reunião eu perguntei para o Siqueira, o que aconteceu que você não percebi a sua falta na reunião de segunda-feira? Ele falou, estava na reunião da Coli. Então, são pessoas que dão o seu melhor, é incansável. Muitas vezes alguém está passando mal no hospital, lá vai o irmão, não tem hora para se fazer essa visita. Então, todos nós precisamos dar muito valor e se preocupar também com os anciãos. Obrigado, irmão Lucas. Irmão Caio. E é elogiável e fortalecedor poder observar a dedicação dos anciãos ao trabalhar de toda a alma para Jeová. Eles sacrificam o seu tempo e ajudam muitas vezes com recursos próprios todos os irmãos que precisam. Mas eles fazem isso pois eles têm certeza da herança e da recompensa por parte de Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão. E aqui, nesse parágrafo, nós vimos anciãos hoje, né? Agora, lembrar de Timóteo mostra que responsabilidade que os anciãos têm também. Nós vimos no parágrafo anterior que muitas vezes os anciãos eles precisam dar conselhos e muitas vezes esses conselhos não são fáceis de dar, né? O que isso mostra também a respeito dos anciãos hoje, que eles precisam se lembrar? Como anciãos, que qualidade eles precisam ter hoje? Irmão Siqueira? Então é o dever, né, uma responsabilidade dos anciãos darem conselhos, certo? Timóteo fez isso.
E às vezes precisa dar conselho até para um jovem, ou talvez dar um jovem dar um conselho para um idoso. Mas os conselhos, a gente sabe que isso faz parte do arranjo de Jeová. Só que esses conselhos devem ser dados firmes, mas amorosos, no sentido de pleno amor. É assim que funciona, assim que Timóteo fez com os jovens e com os idosos, e é assim que os anciãos atuais também fazem. Conselhos sempre amorosos. Isso, sempre baseado no amor, né? Irmã Giovana? E Jeová vai recompensar todos os esforços que esses irmãos fazem pelo reino. E são muitos esforços. Como nós podemos ver na imagem, no momento presente o irmão está fazendo sua parte de pastoreio, né? Está cuidando das ovelhas de Jeová. E não é cedo, parece ali que é mais de 9 horas da noite, quase 10 horas. Mas além disso, ele também trabalha apoia construções e manutenção, e como podemos ver, tudo isso exige muito tempo dele, porque ele também tem seu trabalho, sua família, ele mesmo e sua espiritualidade. Por isso, normalmente, a vida de um ancião fica assim como a dele, ali naquele quadro da rotina dele. Dá para ver que é bem apertada a rotina dele. Muitas vezes ele vai precisar encaixar algumas coisas, trocar as datas para que ele consiga fazer tudo o que ele precisa. Então é assim que é a vida dos anciãos. Normalmente esses homens se esforçam muito para cuidar das ovelhas, porque as ovelhas são de Jeová. Isso mesmo. Mas podem ter uma certeza, né? Jeová vai recompensá-los por isso, né? Vamos ao parágrafo 13. Nem todo mundo pode servir como ancião, mas todos nós podemos dar algo para Jeová. Nosso Deus fica muito feliz quando fazemos o nosso melhor para servi-lo. Ele observa nossos donativos para a obra mundial, mesmo que sejam bem pequenos. Ele também fica muito feliz quando nos esforçamos para vencer a timidez e levantamos a mão para dar um comentário na reunião. E o coração dele se enche de orgulho quando percebe que nós deixamos de lado uma ofensa e perdoamos nosso irmão. Mesmo que você sinta que não consegue fazer o tanto que gostaria para Jeová, saiba que ele dá muito valor a tudo que você faz. Ele te ama muito por isso e vai te recompensar. Como Jeová se sente quando vê nossos esforços de servi-lo? Aqui demonstra várias situações, né? Em que nós podemos demonstrar que estamos fazendo o nosso melhor, se esforçando. Quem gostaria de comentar uma delas, irmã Rosângela? Quando doamos um pouquinho de dinheiro que seja para a obra mundial, mesmo que seja o mínimo que a gente possa, na consequência que a gente tem ali, o que a gente pode doar, sendo de coração, Jeová fica feliz. Isso, podemos alegrar o coração de Jeová com isso, né? Obrigado, Rosana. Aqui a Laurinha. A Laurinha aqui na frente. Quando nós vencemos a timidez para falar de Jeová. Isso. Às vezes levantar a mão para dar um comentário, né? Às vezes a mão da gente pesa, né? Mas Jeová fica feliz quando a gente consegue fazer isso, né? Irmã Kelly? Falou também que Jeová fica muito feliz, né? Quando nós deixamos de lado uma ofensa e perdoamos nosso irmão. Isso também alegra o coração de Jeová, né? Lá na sala B, acho que é a Maria, né? E Jeová também ele fica feliz, mesmo quando não conseguimos fazer o tanto que gostaríamos de fazer. Ele sabe que nós devemos saber, né, que ele dá muito valor em tudo que fazemos para ele, e ele ama muito nós e vai nos recompensar. Isso. Às vezes as nossas circunstâncias mudaram, né? Queremos fazer mais, mas não conseguimos. Irmão Gustavo?
É muito animador saber que nós podemos dar a Jeová um sentimento bom. Jeová se sente feliz quando vê nossos esforços. E esses esforços muitas vezes são em coisas que nós nem nos deparamos, nós nem imaginamos que Jeová está ficando feliz por causa de algo que fizemos. O caso de nossos donativos, o caso de dar o nosso melhor. Interessante que o que Jeová espera de cada um de nós é o nosso melhor. Não importa quanto é o nosso melhor. O que Jeová espera é o melhor. Olha, mas eu não consigo servir como pioneiro, não sou ancião, não sou servo ministerial, mas sou um publicador zeloso das boas novas. Jeová se alegra disso. O que Jeová espera de cada um dos seus servos é o melhor. Jeová não quer que nós ofereçamos a Ele algo que sobra, o tempo que sobra da gente, não. Jeová espera o nosso melhor. Então, se estamos fazendo o nosso melhor, Jeová está feliz. Isso mesmo. Talvez o seu desafio seja dar um comentário nas reuniões, né? Talvez esse seja o seu alvo. Jeová vai ajudar você, tenha certeza que vai ficar muito feliz quando você conseguir fazer isso, e nós também, né? Continue perto do Deus vivente, parágrafo 14. Vai ser muito mais fácil continuarmos fiéis a Jeová se ele for uma pessoa real para nós. Foi isso que aconteceu com José. Ele se negou a cometer imoralidade. José sabia que isso iria magoar muito a Jeová. Se quisermos que Jeová seja real para nós, precisamos tirar tempo para conversar com Ele e estudar sua palavra. Dessa forma, a nossa amizade com Ele vai crescer cada dia mais. E, assim como José, se tivermos uma amizade bem forte com Jeová, nunca vamos querer fazer nada que magoe o coração dele. Como uma amizade forte com Jeová nos ajuda a continuar fiéis? Irmã Edna? Então, se fizermos de Jeová uma pessoa real para nós na nossa vida, então isso vai ser muito mais fácil de sermos fiéis a Ele. Isso foi o que aconteceu com José, quando ele se negou a cometer imoralidade sexual. Então, ele sabia que ia magoar Jeová. Então, isso quer dizer que ele tinha Jeová como uma pessoa real na sua vida. E se quisermos que Jeová seja real na nossa vida, precisamos, assim, tirar tempo para ler a sua palavra, consultar a sua palavra e conversar com Jeová por meio da sua palavra. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Renan? Quando nós temos um amigo, a gente sabe do que esse nosso amigo ele gosta, não gosta, que brincadeira vai ofender ele, o que eu faria que ele não vai gostar. E a gente evita essas coisas para não estragar a amizade. Então, da mesma maneira, se Jeová for uma pessoa real para nós e nosso amigo, nós também vamos fazer de tudo para manter nossa amizade com ele. Muito bem. Nessa imagem que nós temos, o que esse irmão está se esforçando em fazer? Irmão Júlio? Então, nesta imagem, nós vemos nosso irmão se retirando do grupo de colegas da escola. E, pelo visto, eles estão bem empolgados, né, vendo algo no celular que Jeová não gosta. Mas vemos que o irmão está determinado em se manter fiel. Então, essa atitude mostra que, para ele, Jeová é uma pessoa real, que tem sentimentos. E que, nesse momento, Jeová ficou muito feliz com ele. Isso. Jeová é um Deus vivente para ele, né? Obrigado, irmão Júlio. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 15. Aqueles que se esquecem que Jeová é o Deus vivente, correm o risco de se afastar dele. Veja o que aconteceu com os israelitas quando estavam no deserto. Eles sabiam que Jeová existia, mas começaram a ficar em dúvida se Jeová realmente cuidaria deles. Eles chegaram a ponto de perguntar: Jeová está ou não está entre nós? O resultado foi que eles se rebelaram contra Deus. Nós não queremos fazer o mesmo e nos tornar desobedientes a Jeová. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 3, o versículo 12. Carta aos Hebreus 3, 12. Vamos pedir aqui para a irmã Michele ler para nós. Cuidado, irmãos, para que nunca se desenvolva em nenhum de vocês
um coração mau e sem fé, por se afastarem do Deus vivente. Obrigado, irmã. Que lição podemos aprender com o que aconteceu com os israelitas no deserto? Vamos ouvir a Júlia? Nós devemos tomar cuidado com o que é mal e não deixarmos dúvidas entrar em nossos corações e assim nos afastarmos de Jeová, como os israelitas que foram desobedientes a ele. Muito bem. Obrigado, Júlia, pelo seu comentário. Muito bom. Ainda, irmão Benfica? Nós temos que ter em mente que Jeová ele está no lugar fixo e ele não sai desse lugar. Aí é nós que temos que nos achegar a ele, ou talvez é nós que nos afastamos dele. Nós podemos nos afastar de Jeová por duvidar de Jeová, por duvidar do poder que Jeová tem de nos ajudar. E nós podemos nos achegar a Jeová por acreditar cada vez mais nele, falar mais com ele, conversar com ele, estudar a Bíblia, pensar nele, entendeu? Orar para ele. Então essas ações nos faz achegar. E ao contrário, nós temos que evitar duvidar de Jeová, que isso vai nos afastar dele. Então foi o que os israelitas fizeram. Passaram a duvidar do poder que Jeová tinha para ajudar e assim passaram a se afastar cada vez mais de Jeová. Mas Jeová estava no mesmo lugar. Não era Jeová que estava se afastando. Era ele que estava se afastando de Jeová. Isso mesmo. Por isso é importante oração e meditação, né? Muito bem. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 16. Por causa do mundo em que vivemos, não é nada fácil continuar achegados a Jeová. Muitos até mesmo dizem que Deus não existe. E muitas vezes parece que aqueles que não se importam com Deus têm uma vida boa. Quando vemos isso acontecer, nossa fé pode ser testada. É verdade que não vamos chegar a ponto de negar a existência de Jeová, mas podemos começar a duvidar de que ele realmente vai nos ajudar. O escritor do Salmo 73 passou por essa situação. As pessoas ao redor dele simplesmente ignoravam as leis de Deus e se davam bem. Por causa disso, ele começou a questionar se valia mesmo a pena continuar servindo a Jeová. Como nossa fé pode ser testada? Irmão Lucas? Pode acontecer com nós o que aconteceu com o escritor do Salmo 73, que em certo momento da vida dele, ele passou a invejar outras pessoas, porque ele via que aquelas pessoas que não serviam a Jeová também eram muito bem sucedidas, até mais que aqueles que serviam a Jeová. Só que ele, quando ele caiu em si, né, o Salmo diz que ele, quando ele foi ao templo, ele estava ali naquelas reuniões, que ele caiu em si, ele viu que aquelas pessoas, o caminho deles era muito escorregadio, que de um dia para o outro eles desabavam. Então, nós devemos ter esse cuidado de não invejar outras pessoas, se elas são ou não são bem-sucedidas. Nós devemos fazer aquilo que nós sabemos, que Jeová é o Deus vivente e que Ele sempre vai estar do nosso lado, aconteça o que acontecer. Isso mesmo, precisamos ter essa certeza, né? Vamos ao parágrafo 17. O que ajudou o salmista a mudar de opinião? Ele meditou no que aconteceria com aqueles que se esquecem de Jeová. Ele também parou para pensar em todos os benefícios de servir a Deus. Também podemos pensar em todas as bênçãos que Jeová já nos deu. Tente imaginar como sua vida seria se você não servisse a Jeová. Lembrar dessas coisas vai ajudar você a continuar leal a Ele. E assim como o salmista, você poderá dizer: para mim, é bom me achegar a Deus. O que vai ajudar você a continuar próximo de Jeová? Irmã Jane? O que vai nos ajudar é pensar em todas as bênçãos que Jeová já nos deu, né? Então, pensar em todos os benefícios que temos de servir a Ele e tentar também imaginar como seria a nossa vida se nós não servíssemos. Lembrar dessas coisas, com certeza, vai nos ajudar a continuar leais a Jeová. Interessante essa pergunta, né? Imaginar se sua vida, como sua vida seria se você não servisse a Jeová. Onde você estaria hoje?
se você não servisse a Jeová? Talvez é interessante nós pensarmos nisso, né? Vai nos ajudar a mostrar como Jeová é importante para nós, né? Vamos ao parágrafo 18. Nós podemos enfrentar qualquer desafio que surge em nosso caminho durante esses últimos dias, porque somos escravos de um Deus vivente e verdadeiro. Jeová é uma pessoa real e está pronto para nos ajudar. Ele sempre ficou do lado dos seus servos no passado e vai fazer o mesmo por nós hoje. Muito em breve, nós iremos enfrentar a grande tribulação. Mas nós não estaremos sozinhos. Jeová vai estar do nosso lado. Então, todos nós podemos ficar cheios de coragem e dizer: Jeová é o meu ajudador, não terei medo. Agradecemos, irmão Luiz Eduardo, pela leitura, nos ajudou muito aqui no bom entendimento dessa matéria, nessa consideração. Agradecemos em nome da congregação. Por que não precisamos ter medo do que vai acontecer no futuro? Irmã Delmira? Porque Jeová, ele é uma pessoa real, né? Ele ajudou o povo no passado e vai ajudar nós também agora e no futuro. Podemos ter essa certeza, né? Irmão Siqueira? A Bíblia está cheia de relatos de homens no passado, servos de Deus, que passaram por situações complicadas, situações difíceis, do ponto de vista humano, insuportável, e saíram-se bem. E eles reconheceram que foi com a ajuda de Jeová. Davi, Elias e muitos outros passaram por essas situações. Então isso mostra que Jeová sempre esteve presente para eles e sempre os ajudou. Esse estudo quer dizer o seguinte para nós: qual é a lição? Que Jeová está presente e Jeová vai nos ajudar. Então não importa os problemas que surjam para frente, se nós tivermos Deus dentro do nosso coração, confiarmos nele, sem dúvida Jeová vai nos livrar. Isso mesmo. Obrigado, irmão Siqueira. Irmã Adelaine? E já no nosso dia a dia hoje, nós já podemos ir vendo que Jeová está nos ajudando quando passamos por problemas, né? Até mesmo em situações pequenas ou problemas que nos deixam com muito medo, devemos lembrar e já ir vendo que Jeová está do nosso lado. Isso. Queremos nos fortalecer, né? Porque em breve enfrentaremos o pior evento da história da humanidade, né? A grande tribulação. Mas também queremos ter certeza que Jeová, o Todo-Poderoso, vai estar do nosso lado, né? Como lembrar que Jeová é o Deus vivente fortalece você? Essas perguntas agora são bem pessoais, né? Irmã Evanúzia? Lembrar que Jeová sempre vai estar do meu lado, né? E vai me dar forças para vencer qualquer provação ou dificuldade que eu venha a ter. Isso me fortalece e, além disso, saber que Jeová não vai permitir que eu passe por algo que eu não possa suportar, né? Me faz lembrar que o que eu passo, então, é porque eu posso. Então, isso me fortalece para continuar leal a Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã Evanúzia. Como lembrar que Jeová é o Deus vivente dá a você a certeza de que Ele vai recompensá-lo? Irmã Larissa? Hebreus 11:6 falou lá que Jeová ele é recompensador dos que o buscam. E vimos no estudo exemplos como de Davi e Timóteo, que passaram por situações difíceis, mas Jeová nunca os abandonou. Então isso nos dá a certeza de que Jeová ele vê tudo o que fazemos, dá valor e nos recompensará. Obrigado, irmã Larissa. E como lembrar que Jeová é o Deus vivente ajuda você a continuar leal a Ele? Irmã Elaine?
Jeová, ele é um Deus vivo, né? E tudo que nós fazemos afeta ele, né? De uma forma ou de outra, né? Então, saber disso é uma motivação para a gente continuar leal, porque nós sabemos que as nossas ações ou perseverança diante de dificuldades vai, com certeza, deixar ele feliz. Então, isso nos motiva. Isso mesmo. Queremos tirar bastante proveito, né, desse estudo que nós tivemos hoje. Queremos realmente aprender que Jeová, ele cuida dos seus servos, né? Que Jeová é vivo, que Jeová é um Deus vivente, ter essa certeza. Conforme nós vimos nesse estudo, no passado Jeová cuidou dos seus servos de forma espantosa, cuidou de Davi, cuidou de muitos dos seus servos de forma espantosa. Em breve também poderemos sentir esse mesmo poder de Jeová em ação a nosso favor, né? Em breve enfrentaremos a grande tribulação, mas com a certeza que Jeová estará do nosso lado, Jeová vai cuidar de nós, e como nós vimos no estudo de hoje, não vai deixar que nós soframos além daquilo que nós podemos aguentar. Podemos ter essa certeza que o Deus vivente e todo-poderoso vai estar do nosso lado, cuidando de cada um dos seus servos aqui na terra, né? Muito bom saber isso, né? Irmãos, muito obrigado pela boa participação, pelos comentários que deram, fortaleceram muito a nossa fé e tornou esse estudo muito edificante, né? Obrigado a todos. Agora nós queremos encerrar a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová, o cântico número 3, Jeová, minha força e esperança, baseado em Provérbios 14, 26. E após o cântico convidamos nosso irmão Renan para nos representar aqui em oração.